Jesus, onde Tu ordena a bênção e a vida para sempre. Muito obrigado. Jesus, nós pedimos, abençoa a pastora Sandra. Senhor, fala através da vida dela, Jesus. Senhor, que o coração dela seja em paz. Jesus, em nome de Jesus, aquilo que Tu já falou ao coração dela, aquilo que Tu já ministrou, Tu possa, Senhor, trazer para nós hoje como alimento, como pão fresco. E assim possa ser para nossos corpos, para nossas famílias, como pão fresco, que dê muito alimento, Jesus, e nós possamos nos alimentar e nos saciar de Ti, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nessa palavra? Então, nós temos um louvor que eu gosto muito, que diz essa palavra. Eu queria que a gente ministrasse. Amém? Eu queria que você ficasse em pé para você cantar esse louvor ao Senhor. Que você declarasse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Presta atenção na letra. E à medida que você for falando, que ela possa entrando no teu coração. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Jesus, aqueles que Te amam. Tudo entregar. Declara isso. Tudo entregarei, sim, por Ti.
Jesus, bendito, tudo entregarei. Jesus, tudo entregarei. Jesus, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Jesus, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bom, Pai. Tua vontade nos cerca, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome pela Tua presença neste lugar. Jesus, Enche este lugar com a Tua glória, Pai. Enche este lugar, Senhor Jesus, com a Tua presença, com a Tua unção, com o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode sentar. Esse louvor tem muito a ver com aquilo que a gente vai estudar, aquilo que a gente vai ouvir hoje. De tempos em tempos, eu tenho vivido momentos na minha vida, como eu falei para vocês, a boca fala do que? O coração está cheio, né? É difícil a gente subir no púlpito e não compartilhar algo que a gente vive. Você tem que falar daquilo que você tem vivido, né? Nós compartilhamos aquilo que nós temos passado. E de tempos em tempos, Deus, Ele quer dar uma chacoalhada e Ele nos leva para o deserto. De tempos em tempos, o Senhor nos leva para o deserto. Eu sei que você já sabe que não é Satanás que te leva para o deserto, mas é Deus que te conduz até este lugar. E o deserto, ele tem sido para nós um lugar de alinhar a nossa visão com Deus. Porque às vezes nós estamos passando por um momento tão bom na nossa vida, financeiramente está tudo bem, com os irmãos está tudo bem, com a igreja, com o teu ministério, nem sempre, né? Mas a grande maioria das vezes, quando você está nesse momento muito bom, de que tudo está caminhando bem, você está naquele momento de bonança, né, na tua vida, o que acontece? Às vezes a tua visão, ela vai perdendo o foco. Você vai perdendo o foco da vontade de Deus. E você começa a se desalinhar. E quando a gente perde o foco, a gente vai desalinhando e vai mudando completamente. Até as nossas atitudes, elas começam a mudar. E aí Deus, que te ama e que me ama muito, eu sei que Ele me ama. Ele fala que Ele ama e Ele corrige o filho que Ele ama. Então aí Ele pega e Ele fala assim: então agora, filha, você está indo para lá. Eu estou aqui, ó. E você está indo para o outro lado. Eu quero ajustar. Eu quero alinhar a tua visão comigo. Para que venha a minha bênção. Para que você prospere. Para que haja alegria minha na tua vida. Então, para isso, eu preciso te alinhar comigo. Você não pode andar torta. Você não pode ir por um caminho que não é o caminho que eu tracei para você. Aí Deus pega e fala: então agora, vamos passear comigo. Vamos até o deserto. E aí Deus nos leva para o deserto. Aí Ele põe a gente lá. E eu passei alguns meses atrás, eu passei um deserto, né? E quando você vai para o deserto, você passa por vários momentos ali dentro que são preciosos. Preciosos. E eu queria ler, só para a gente recordar o que aconteceu com o povo lá. O que aconteceu com o povo no deserto? Eu até fui perguntar para o Evandro mais ou menos a época, né? Eu tinha uma ideia e ele foi me ministrando. Em Números 13,
acontece uma coisa interessante, queria que você abrisse a palavra. Lá no versículo 18, Moisés, eles estavam já no deserto há mais ou menos uns 3 meses, eles estavam caminhando já no deserto, quando Moisés deu essa ordem para os espias. Como diz o Evandro, você lembra o nome dos espias? Foram 12 espiar a terra. Você lembra o nome de todos? Você lembra o nome de algum espia? Qual? Pois é, a gente sempre lembra de Josué e Caleb. Por que será? Que eu e você possamos ser lembrados. Amém? Os outros é que a gente não lembra, a gente nem menciona, e o nome deles nem é mencionado na palavra. Depois você vai ver por que não é mencionado mais. Mas lá no versículo 18, Moisés disse assim para os espias, subam no versículo 17, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou se é ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. E ele dá uma ordem, aqui é um imperativo, sejam, bem forte, será que a minha tradução está diferente? Talvez, sejam corajosos. Moisés dá uma ordem, sejam corajosos. E aí ele fala assim, tragam alguns frutos da terra. Eles foram lá, olharam, observaram a terra e eles viram que ali tinham os gigantes. Eles se depararam com os gigantes, que eram assustadores. Mas foi interessante que Moisés falou assim para eles, olha, tragam um fruto, tragam alguma coisa de lá para mostrar para nós o que tem naquela terra. E aí o que aconteceu? Eles vieram. Você consegue imaginar a cena? É uma cena que eu gosto muito de imaginar. 2 homens carregando um cacho de uva. Pensa na cena, no tamanho do cacho, porque eu creio que esses espias que foram lá, eles eram guerreiros. Eles não eram qualquer um. Eles não eram qualquer um, eram homens guerreiros. Josué e Caleb, eles eram pessoas que estavam forjadas para a guerra. Eles estavam preparados para guerrear. Tanto que ele escolheu 12 só. E eles foram. E 2 desses fortões aí pegaram um cacho de uva para trazer, para mostrar para Moisés. E eles chegaram e eles mostraram o cacho de uva para Moisés. E Moisés perguntou, e aí, o que vocês acharam da terra? Olha, boa, tá boa, bons frutos, olha o tamanho do cacho. Só vai ter um problema. Tem gigante lá, ó Moisés, sem chance. Gigantes, o negócio é fogo, é feio, os caras são grandes. Para nós, se eles olharem para nós, a dimensão é, nós somos gafanhotos diante da presença deles. Nós não somos nada. E aí, queria que você fosse lá pro 14. No 13 ainda, lá no versículo 30, tem um momento que Caleb fica tão louco da vida, ele fica doido de ver a boca daquele povo, o medo daquele povo, e ele pega e fala assim para eles. Então Caleb fez o povo calar-se, é meio que assim, fiquem quietos, por favor, para de falar. Caleb disse assim para Moisés, perante Moisés, ele diz, subamos e tomemos
a terra, porque é certo que venceremos. Caleb primeiro teve que mandar o povo parar de falar. Cala a boca, fica quieto. Para, porque eu tenho uma palavra. Vamos subir e nós vamos tomar posse dessa terra. Alguns versículos antes, ele fala também o seguinte. Ele fala assim: será que vocês esqueceram quem é o Deus que prometeu nos dar essa terra? Será que vocês esqueceram quem é que vai entrar com a gente em Canaã? Quando nós passamos pelo deserto, muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando você entra no deserto, você fica tão angustiado muitas vezes, tão pressionado pela situação, que você esquece quem é Deus. E esquece também quem é você para Deus. Ele te ama. Quando Ele te colocou lá, foi para alinhar a tua visão, foi para forjar você, para melhorar a tua vida. E aí, esse povo esqueceu quem era Deus. Esse povo esqueceu o que aconteceu lá atrás, que esse Deus que prometeu a terra, esse mesmo Deus lá atrás tinha feito o quê? Abriu o mar vermelho para eles passarem. Esse Deus fez com que eles caminhassem, bem que ali era 3 meses, mas ele já estava esquecendo que fazia 3 meses que eles não precisavam trocar de roupa, porque a roupa ainda estava inteira. Eles devem ter vindo com essa roupa lá do Egito e já deviam estar com ela lá um bom tempo. Eles estavam ali e eles não precisaram trocar. Deus cuidou. Detalhes que Deus cuida de nós quando nós estamos no deserto. Quando eles queriam ver as coisas que Deus poderia fazer, eles começaram a cobrar de Deus algumas coisas. Nós vamos ver quanta coisa eles passaram. Vocês já conhecem a história, nós já sabemos quantas coisas eles passaram, o que eles viram lá atrás acontecerem, as pragas. Eles acompanharam, eles viram tudo. Eles acompanharam, essa geração viu tudo. Eles viram como Deus acabou com o exército de Faraó, que não era pequeno. Eles viram tudo isso, mas eles esqueceram. Lamentações de Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, quando eles passaram, quando eles atravessaram o mar, e depois também quando eles atravessaram o rio, Deus abriu o mar e Deus abriu o rio, lá na frente, né? Agora, aqui ainda não tinha acontecido isso, mas lá na frente Deus abriu o rio para eles, no Jordão. O que aconteceu? Deus falou assim para eles: peguem 12 pedras e coloquem ali no meio, façam um alto. O que é esse alto? É para lembrar que um dia vocês passaram por essa terra que é seca. Vocês passaram pelo meio do mar, que poderia tragar vocês. Vocês passaram por ele a seco. São altos que às vezes nós precisamos fazer, para nos lembrarmos do que Deus fez lá atrás por nós. Para que quando a gente entre no deserto, você lembre de quem é Deus e o que Ele já fez pela tua vida. As coisas que já aconteceram na tua vida. Eu particularmente, eu não costumo, já compartilhei isso com vocês, eu não costumo escrever muito aquilo que acontece na minha vida, o que é uma falha minha, porque eu acho que todos nós deveríamos escrever, mas eu tenho alguém que dorme do meu lado, que escreve, e eu louvo a Deus por isso. Ele é cuidadoso em escrever, ele escreve tudo o que acontece quando a gente está no deserto, quando a situação está ruim, quando nós estamos passando por um aperto, seja ele financeiro, seja com a igreja, seja com algum irmão, seja família, seja o que for, ele coloca tudo lá. Ele vai narrando: estamos passando um momento difícil, esse momento tem sido assim na nossa vida, tenho visto a Sandra chorar, tenho chorado, esta noite aqui foi assim, levantamos de madrugada para orar, subimos um monte, descemos um monte, fizemos isso. Então ele anota tudo. E também ele anota
quando vem a vitória, quando o milagre acontece. Nós estávamos passando por tudo isso, mas Deus veio e nos deu a vitória. O Senhor veio e operou esse milagre aqui. Ele fez. E começa a mostrar como que você é. Começa a desnudar. A glória de Deus começa a aparecer ali. Você começa a ver como você é. Quanta coisa que precisa mudar dentro da tua vida. Quanta coisa que precisa, Jesus. Como nós precisamos ser transformados. E quando Jesus te leva para lá, é para isso mesmo. É para transformar mesmo, para mudar a gente, né? Para que a gente pare de fazer uma murmuração santa. Para que a gente, se você não consegue agradecer, fica quieto. Fica quieto e vai falando com Deus. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe como eu sou. Agora era o momento que o fogo estaria comendo nesta casa. Mas por amor a Ti, Senhor, e por amor de mim, eu quero pedir que o Senhor me ajude a fechar a minha boca e a não reclamar. E o Senhor vai te ajudar. Vai te ajudar. Ele ajuda, Ele faz. Outra coisa que faz você murmurar é quando você projetou algo, você programou algo e não saiu do jeito que você queria. Aí você reclama. Aí você murmura. Você fez... Eu não sei, eu tenho alguém em casa que é muito certinho, né? O Evandro, ele é todo metódico, ele é metódico com horário, e é uma bênção ele, uma bênção. Deus, e ele é mesmo. Eu tenho que falar da minha casa, ele é uma bênção. E eu sou uma bênção na vida dele. Porque eu tenho algumas lutinhas que Jesus tem mudado. Tem mudado, irmãs? Tem mudado. Então, ele é todo certinho com o horário, ele é todo certinho com as coisas dele, de organização e tudo mais. E Deus nos trata nisso. Ele e a mim. Por quê? Porque eu preciso melhorar e ajudá-lo. E ele a não murmurar. Então Deus trata muito a nossa casa. Deus nos trata. Deus vai colocando um com o outro para que haja um tratar dele, para que a gente possa se alinhar, né? Deus faz isso, Deus é maravilhoso, Ele leva a gente para o deserto, para essas coisas, para mudar o nosso caráter, mudar o nosso jeito de ser, né? Mas a murmuração, eu falei para vocês que ela é contagiante. Lá em Números 14:1 nós lemos, o povo ficou contagiado. Ele foi contagiado com aquela palavra, com aquela reclamação. O povo todo foi contagiado. Só não foi contagiado ali Josué e Caleb, que estavam decididos e sabiam o que eles queriam. E embora eles tenham visto todo o obstáculo, eles acreditaram que Deus poderia ajudá-los. E mesmo dentro do deserto, quando você está passando pelo deserto, tem N gigantes ali que nós precisamos vencer. São muitos que vêm sobre nós no deserto. Um deles que eu coloquei aqui é o medo. É um gigante que vem constantemente. Vem constantemente quando você entra no deserto. É a insegurança. O medo, ele vai gerando no teu coração a insegurança. Mas será que isso vai ter fim? Será que isso vai acabar um dia? Será que esse dinheiro vai aparecer? Será? E começa a vir aquela insegurança, aquele medo, aquele temor, aquele gigante enorme. E eu quero dizer para vocês que Deus permite esse gigante. É Deus que coloca os gigantes na minha vida e na tua vida. Sabe, se Deus não tivesse colocado Golias na vida de Davi, Davi não seria o que foi. Precisava de Golias para Deus forjar o caráter de Davi, para Davi vencer Golias e ver que ele conseguia. E ele foi vencer Golias como? Ele fala assim para Golias: Golias, tu vens contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi porque ele era o queridinho de Deus. Não, ele foi confiando que Deus ia com ele. Ele não sentiu medo nenhum? Será que ele não sentiu temor nenhum? Será que Davi era tão assim que ele não... Imagina que não.
certeza. Ele olhou para aquele gigante, viu bem, mas ele falou: não, com Deus eu consigo vencer. Se Deus for comigo, eu venço. Se eu for sozinho, eu estou na roça. Mas se Deus for comigo, eu venço esse gigante. E foi assim que ele fez. Então, quando você está no deserto e você tem essa visão, que você tem Deus que vai junto com você, você vai vencer o gigante. Outro gigante que muitas vezes é um desertão para a gente é o gigante da traição. Quantas vezes há traição? Traição às vezes no casamento. Quando eu falo traição, não é só traição do homem que adulterou, da mulher que adulterou, também. Mas em várias coisas, a traição vem. Às vezes um irmão que falou mal, sei lá, alguma notícia que chegou, que alguém falou alguma coisa que você não gostaria de ter ouvido, e vem a traição, ela aconteceu. E aí? Quero dizer para vocês que se Jesus não tivesse sido traído por Judas, hoje ele não estaria sentado à direita do Pai. Ele não teria ressuscitado, ele não teria morrido por mim e por você. Então foi necessário sim que o Judas, aquele gigante da traição, aparecesse na vida de Jesus, para que Jesus se levantasse e vencesse o mal. Então nós precisamos vencer o mal. Nós precisamos estar com isso no nosso coração. Vamos passar no deserto? Vamos, mas nós vamos vencer o mal. Nós vamos vencer. E o mal ele é vencido com o quê? Com o bem. O mal ele é vencido com o bem. Porque Jesus foi pregado, foi condenado, foi traído, foi tudo. E na hora que ele estava lá na cruz, ele pegou, olhou e falou assim: ó, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Morreu por nós, lutou por nós no inferno, tirou a chave do inferno da mão de Satanás, ressuscitou, voltou, mostrou que nos amava, foi para Deus e ainda com uma promessa sobre nós, de que um dia nós estaríamos com Ele, que Ele ia estar preparando uma casa para nós lá no céu. Então nós precisamos passar pelo deserto, sim. Quem somos nós? Se Jesus, que é Jesus, foi levado para o deserto, quem somos nós? Nós precisamos passar por ele. Agora nós temos que ter uma outra visão, a visão de Moisés. Qual foi a visão de Moisés? Moisés teve uma atitude diferente do povo. Ele teve uma atitude completamente diferente. Ele pegou aquele desertão de 40 anos, né? Demorou 45 para entrar lá na Terra Prometida. 40 anos, aquele deserto poderoso. O que ele fez? Ele queria a presença de Deus. Senhor, mostra-me a tua presença. Mostra, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero mais de ti. E ele estava junto com as mesmas pessoas que estavam murmurando. Só que a postura dele foi outra. Deus, eu estou sim passando aqui nesse deserto, mas eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. A ponto dele chegar para Deus e falar assim: Deus, eu quero ver a tua face. E Deus fala para Moisés: você não tem como ver a minha face, porque senão você vai morrer. Mas eu vou te dar uma palhinha. Entra ali na fenda, na rocha. E ele foi. E o que ele viu? Quem lembra o que Moisés viu? Hã? O que ele viu, pastor Evandro? Ele viu a costa. Ele viu as costas de Deus. Ele não viu a face, mas ele teve uma palhinha de quem era Deus. Ali, ó, viu a costa de Deus. Mas aconteceu algo tremendo, porque quando ele desceu do monte, o povo ficou assustado. O povo olhava para ele, e o que o povo viu na face dele? A glória de Deus. Havia um brilho na face dele. Querido, no deserto, as pessoas podem olhar para você e ver a glória de Deus. Mesmo no deserto, as pessoas podem olhar para mim e para você e ver a glória de Deus. Ainda que Moisés não ia entrar, porque Deus, depois de um tempo, Deus já avisou ele: você não vai, você deu uma pisadinha aí, você não vai entrar. Moisés falou: bom, eu não vou entrar, deixa eu fazer o seguinte, tenda da congregação. O que ele fez? Ele montava a tenda da congregação do lado de fora do arraial do povo, o povo estava ali. Moisés fez uma tenda para ele,
longe do povo. E detalhe, se você for ler a Bíblia, você vai ver que não eram os levitas que montavam aquela tenda, era o próprio Moisés que ia lá e montava a tenda dele. Então o que ele fez? Ele estava no deserto, ele deixou todo mundo e foi fazer um lugar de encontro com Deus. Ele falou: eu preciso disso, eu preciso desse momento meu a sós. E quando ele entrava naquela tenda, o que acontecia? Vinha a glória de Deus, vinha a nuvem da presença de Deus naquele lugar. Era algo tremendo, sobrenatural. Então, quando nós passamos pelo deserto, Deus espera que você e eu, que nós tenhamos uma atitude semelhante à de Moisés. Faça uma tenda para você. Faça um lugar na tua casa de adoração. Tenha um tempo de oração. Busque a presença de Deus. Ao invés de a gente só ficar reclamando e contando o problema para todo mundo, que foi o que eu fiz por muitos dias, assim, eu queria desabafar, aquele estava me angustiando. Mas Deus falou: para! É para mim que você tem que falar e acabou. Eu que vou resolver. Eu é que vou resolver teu problema. Eu que estou contigo. Por acaso, alguns que você está chorando, das pessoas para quem você está chorando, conseguem aumentar um dia na tua vida? Eu posso. É comigo que você tem que resolver. E aí Deus começou a mover no meu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei que gigante que você está vendo aí na tua frente, mas seja ele qual for, eu sei que Deus tem poder para mudar. Ele tem poder, mas nós precisamos abrir a boca e louvar a Deus. Nós precisamos abrir a boca e parar de murmurar. Nós precisamos abrir a boca e parar de ser tão críticos. Para de ser crítico. Começa a vigiar. Começa a vigiar. A gente tem feito isso lá em casa, né, Ivana? Hoje eu estava no café da manhã, a gente estava comentando. E nós estávamos falando com o outro. Essa palavra tem sido bênção na nossa vida. Porque nós temos vigiado para não murmurar. Para não murmurar. Porque o tempo todo o inimigo quer extrair de você murmuração. A murmuração, ela traz divisão. Ela divide. Porque eu contamino as pessoas e eu vou dividir. Aqui houve uma divisão. Houve uma divisão. 10 murmuraram e os outros 2 que não aceitaram se dividiram, se apartaram. Não tem como caminhar junto. Ficou dividido. A murmuração, ela gera crítica. E quando nós criticamos, quando nós só vemos o defeito, quando nós falamos mal, nós estamos atraindo sobre nós um peso muito grande, muito grande. E quando você para de falar mal, ai, como é gostoso. Como é bom. Como é bom você se livrar disso. Como é gostoso você começar a ver algo bom. Sabe, nesse momento de deserto aí que eu passei, e estou passando ainda, não saí dele, ainda estou dentro dele, mas graças a Deus, Deus já me fez ver essas coisas aqui. Então eu já estou passando por ele com uma visão diferente, né? Já estou armando a minha tenda da congregação. E aí, quando eu passei por esse deserto, houve um momento que Deus começou a falar comigo. Eu estava em casa orando no meu quarto e chorando com Deus lá e falando com Deus. E Deus falou assim comigo: fui eu. Foi nítido, nítido. Eu quem colocou essas pessoas e esta situação na tua vida. E agora eu quero que você ore por cada um. E eu quero que você agradeça pela vida de cada um, porque são amados. Eu quero fazer a obra na vida deles. Eu quero mudar coisas, como eu quero mudar na sua, eu quero mudar na deles também. Foi Deus, fui eu quem colocou. E naquele dia, pela primeira vez, eu comecei a orar. Eu comecei a orar assim, agradecendo a Deus por cada um. E eu fui citando os nomes, eu fui falando: olha, Jesus, fulano, Senhor, está tão longe, mas olha aqui, esse aqui, ó, Jesus, que aparentemente se levantou como um inimigo, mas precisa se levantar. Deus permite que o gigante se levante. O gigante é um inimigo, precisa se levantar para tratar com você.
E aí eu comecei a orar. Deus me fez orar, Deus me fez abençoar, Deus me fez clamar, Deus me fez sentir uma alegria que eu não estava sentindo. E aquele peso que eu estava carregando saiu de cima de mim. Eu deixei. Foi a coisa mais tremenda, foi uma das experiências mais tremendas que eu passei nesse momento do deserto. Foi quando eu tive que abrir a boca e agradecer a Deus por todas as pessoas que de alguma maneira entraram nesse deserto comigo. E comecei a abençoar e declarar a bênção de Deus sobre a vida de cada uma. E aí eu fui orando por tudo que eu podia, tudo que eu lembrava. E quando eu terminei de orar, eu já estava sentindo, sabe o quê? Amor. No meu coração, eu já estava sentindo amor. Quando você ora e abençoa, saiba que o teu inimigo, ele não é de carne e nem de sangue. A palavra de Deus fala assim que o nosso inimigo são o quê? Os principados e potestades. Mas muitas vezes nós olhamos para quem está do nosso lado. Às vezes você olha para o teu marido e ele é o teu inimigo. E você começa a guerrear com ele. E você esquece que se existe uma atitude na vida dele que não está coerente, que você gostaria que mudasse, para de falar. Comece a agradecer a Deus pela vida dele. Ora por ele, abençoa ele. Declara aquilo que você gostaria de ver realizado na vida dele. E o Senhor vai fazer. Deus vai fazer. E do outro lado é a mesma coisa. Às vezes o homem olha tanto defeito na mulher, nunca vê nada de bom nela, né? Nunca olha para ela com bom, nunca elogia. Eu aqui acho que não, né? Talvez, como diz o Evandro, em outros lugares, os homens elogiem. Aqui elogia, todo mundo elogia, todo homem elogia a mulher. Eu quero dizer para você que você pode não elogiar, né, a tua mulher, mas tem homens lá fora que vão elogiar. E não importa como ela é. Não importa se ela é magra, se ela é gorda, se ela é alta, se ela é baixa. Não importa. O diabo sempre vai levantar alguém. Vigia. Elogia você, a tua mulher. Ela está aí perto de você hoje? Então olha para ela. Ela está bonitinha? Ela caprichou um pouquinho para vir na igreja? Elogia ela. Olha para ela e fala: querida, eu vi o teu esforço. Eu vi que você se esforçou. Né? Sabe, elogia a tua mulher. Porque vai aparecer um sirigaito que vai querer elogiar. Ah, vai. E vice-versa. A mulher também elogia o marido. O homem, ele não é necessitado de elogio só no físico dele. A mulher é muito mais a questão física. O homem é muito mais a questão de honra, de talento, de dons. Você precisa elogiar o teu marido naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele é bom de fazer. Tem mulher que o marido vai para a cozinha, rala, o cara ralou, fez tudo que ele podia para agradar a abençoada. E ela chega e fala: não está igual o meu. Podia ter feito um pouquinho mais apimentado. Você perdeu um cozinheiro na tua vida. Acabou de perder um cozinheiro. Ó, foi embora. Vazou pela tua mão. Foi embora. Porque ele vai falar: nunca mais eu cozinho para ela. Ah, vou cozinhar, só vai reclamar. Eu quero dizer que eu aprendi a elogiar. E eu tenho um cozinheiro maravilhoso. Uma bênção de Deus. Quando ele vai para a cozinha, ele faz muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Muito mais rápido. Ele é até perigoso. Eu tenho que cuidar na geladeira para não ter coisa estragada. Porque ele tem capacidade de ir na geladeira e tirar tudo e montar um grande omelete. Ele faz. E fica gostoso. Então eu tenho que sempre estar ligada. Não posso deixar a coisa, né, estragar lá, senão
Ele tem o nariz grande, mas às vezes não sente o cheirinho, né? Mas ele cozinha muito. Quem já comeu a costela que ele faz sabe do que eu estou falando, né? Queridos, a murmuração, ela nos leva à morte. A murmuração, ela tem um caminho para nós, a morte. A murmuração, ela faz com que você não entre na tua promessa. Você não alcance a tua promessa. Eu não sei quanto tempo você está no deserto. Para um pouquinho e começa a louvar a Deus. Para um pouquinho e começa a agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelas pessoas que de alguma forma foram usadas para você estar lá nesse deserto. Agradecer por aquele lá que me colocou aqui, por aquela lá que... Não, eu não agradeço de jeito. Então fica mais um pouquinho no deserto, curta mais um pouquinho. Fica lá que nem tempero curtindo, né? Eu estou dando para você a dica que eu aprendi. Não murmura, começa a glorificar a Deus. Comece a se satisfazer com a presença de Deus. Comece a se satisfazer com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos. E para de reclamar. Para de reclamar. Que você não seja aquela pessoa que quando as pessoas vão cumprimentar você, tá tudo bem? Você já soltou todas as pombas que tinham na tua boca. Lembra disso? Soltou as pombas. Eu cumprimentei agora uma irmã ali. Eu não lembro o que ela falou. Eu falei, tá tudo bem? A gente pergunta, tá tudo bem? Eu gosto de perguntar, eu gosto de ouvir mesmo. Às vezes, eu acho assim, você tem pessoas que você tem a liberdade de falar, eu estou passando uma luta e eu quero que você ore comigo. Glória a Deus, nós estamos aqui para isso, nós estamos juntos, né? Tem momentos que nós precisamos disso. Mas tem pessoas que é uma constante. Ela sempre está na dependência da oração dos outros. Ela não ora, ela não para buscar Deus. Ela não faz a tenda dela. Ela não vai lá buscar a presença de Deus. Mas ela só chega o tempo todo. Se ela pudesse, ela catava a mão das pessoas o tempo todo, botando na cabeça dela, ora por mim para resolver o problema, ora por mim para resolver o problema, ora por mim. Mas ela não é aquela que vai diante de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. É o Senhor que vai me dar experiência. É o Senhor que vai me fazer sair desse deserto. Então eu quero falar para você o seguinte: nós temos uma chave de saída do deserto. É o louvor. É a gratidão. Nós temos uma chave de saída. Hoje eu ouvi um testemunho muito bom mesmo. Uma mãe que perdeu 3 filhos. Foi muito difícil, mas ela ousou louvar a Deus. Ela ousou, em cada perda ela ousou louvar a Deus. E Deus fez o sobrenatural na vida dela. Ela é mãe de mais 3. Ela é mãe de mais 3 filhos. E ela tem vivido experiências incríveis com cada um deles. Deus tem feito algo maravilhoso na vida desta mulher, no casamento dela, na família dela. Deus sabe o que faz. Ela tinha acabado de ter um bebê. É difícil você louvar nessa situação. Mas nós cantamos aqui, eu queria que o grupo de louvor subisse. Nós cantamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela tinha acabado de gerar, tinha acabado de ter um bebezinho. Uma menina linda, de olho azul. E a mãe dela não falava com ela há um bom tempo. Talvez você tenha ouvido esse testemunho, porque eu recebi hoje. A mãe dela não falava com ela já há algum tempo. E ela orava para Deus insistentemente, pedindo que Deus fizesse algo para que a mãe se aproximasse, para que ela pudesse falar para a mãe que ela amava a mãe. Porque a mãe não falava para ela que amava, nunca falou. Mas ela falava: Deus, eu quero que o Senhor mude. Por ela ser evangélica, inclusive, a mãe abandonou ela. E os pais só praguejaram em cima dela. E no dia que ela teve o bebê, a mãe dela foi avisada. E a mãe foi no hospital só para ver a criança.
E quando a mãe chegou lá no hospital e viu o bebê, era linda. A mãe dela se apaixonou pela nenê. Uma menina bonita. E a mãe pegou e entregou a bebê. Se eu estou falando alguma coisa errada, você que ouviu, você vai lembrar melhor que eu, mas é por aí. Alguém entregou, a mãe entregou, não sei, o bebê na mão da enfermeira. E quando a enfermeira foi pegar a nenê escorregou e caiu. Morreu na hora. Aquela mãe voltou para o quarto. Ela agarrava o pé da filha, porque daí tiveram que dar notícia para ela que a nenê tinha morrido. E ela falou: eu nunca vi o que aconteceu. Deus trouxe um consolo para o meu coração, mas o que aconteceu foi um milagre de Deus. A minha mãe agarrava nos meus pés e chorava, mas chorava tanto, e falava: filha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela gritava que amava. Ali a mãe se reconciliou com ela. E ela falou assim: sabe, eu tive que perder um bebê, eu tive que entregar para Deus esse bebê. Eu entreguei ele para Jesus, entreguei ela para Jesus. Mas eu ganhei a minha família inteira. Todos vieram, todos. E essa moça aprendeu que no deserto ela tinha que louvar Deus. Ela tinha que saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus poderia ressuscitar aquele bebê. Deus poderia fazer com que nada tivesse acontecido. Mas Deus entendeu que precisava ser daquela forma e foi. Só que ali muitas vidas vieram para Jesus. Então quando você passa pelo deserto, talvez você não entenda. A gente não entende mesmo. Quando você entra no deserto, você não entende muita coisa. Mas a dica fica para você, como Deus falou comigo: não murmure, louve, agradeça pelo que você tem, agradeça por aquilo que ainda virá. Eu não sei se você chegou aqui hoje e já murmurou. Pensa um pouquinho. Você murmurou porque você tinha que lavar a louça, você murmurou talvez porque tinha que fazer o almoço, você murmurou talvez porque as crianças deixaram as coisas fora do lugar, você murmurou talvez porque o teu marido não é aquilo que você gostaria e ele fez coisas que entristeceram você e você saiu murmurando. Você murmurou talvez por N motivos. Agora, já pensou que coisa mais impactante no reino de Deus? Se eu e você passarmos por tudo isso e abrirmos a nossa boca para louvar a Deus pelos nossos filhos, porque eles têm saúde, eles fazem bagunça, né? Louvar a Deus pelo nosso marido, pelo que ele é. Louvar a Deus pelo teu chefe, pelo teu trabalho. Não reclama do teu chefe, não reclama do teu trabalho. Louva a Deus por ele. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque Deus pode mudar as coisas no teu trabalho. Quantos aqui estão desempregados e gostariam de estar trabalhando hoje? É isso aí. E quantos estão murmurando contra o trabalho? Sabe? Teu trabalho é ruim, teu chefe é ruim, pede a conta, sai. Experimenta passar o Natal com miojo, dando miojo para os teus filhos. Agora, em vez de você murmurar, o trabalho é pouco, o dinheiro é pouco, mas Deus pode fazer muito. Louva a Deus, louva a Deus. Você está desempregado? Louva a Deus. Fala: Deus, obrigada por esse tempo. Eu sei que o Senhor vai operar o teu milagre na minha vida. É o meu deserto e eu sei que eu vou passar por ele. Eu vou fazer a tenda aqui para te adorar. E Deus vai vir com a nuvem de glória sobre a tua vida. Deus vai fazer sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a igreja, sobre o teu ministério. Seja o que for, que Deus possa extrair da minha boca e da sua boca louvor. Que a gente possa mudar hoje.
sabe? Eu nem vou perguntar, mas eu queria que você ficasse em pé. Eu não vou ficar perguntando aqui quem quer parar de murmurar. Eu sei que todos querem. Eu sei que todos nós queremos. Começando de mim, eu quero. Eu quero parar. Eu quero que Deus encontre louvor na minha boca. Mesmo que eu vá chorando, mas eu quero ir louvando. Senhor, é a tua vontade. Eu vou pedir que agora fechem as portas lá. É o momento que nós vamos orar. Nós vamos respeitar a presença de Deus. Eu queria que você estivesse aqui, orando. Orando pela sua vida. Orando pela tua casa. Eu queria que você agora fizesse um exercício. Um exercício. Que você abrisse a tua boca. Pensa na pior coisa que está acontecendo hoje com você. A pior. Aquilo que era o que mais você não queria que acontecesse. Pior delas. E nós vamos fazer aqui, ó, um trono de louvor a Deus. Eu queria que você pegasse esse teu problema, essa situação, e que você levantasse a tua mão como se você estivesse entregando para Deus. Levanta a mão assim, entrega para o Senhor. Mas não vai ser só entregar. Eu queria que você agradecesse a Deus por esta situação. Parece louco, né? Mas Deus para o mundo, Ele é louco mesmo. Não dá para entender. Mas é o que Ele nos ensina. A louvá-lo. A louvar. A louvar. A louvar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, está aí, Pai, cada mão levantada, Jesus. Eu também estou entregando, Senhor, a minha situação. E eu quero te agradecer de todo o meu coração, Pai. O Senhor sabe que eu te agradeço, Deus. Eu quero agradecer junto com os meus irmãos aqui, Pai. Porque o Senhor me escolheu para passar por isso. Eu quero te agradecer, Jesus. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é perfeito. Porque o Senhor sabe todas as coisas. E nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, Jesus. E agora o que nós precisamos aqui é só te louvar. Só te louvar, Senhor, para ver esse deserto até o final, para chegarmos a entrar, Senhor Deus, na promessa, para vermos, Senhor, a tua glória na vida daqueles que estão conosco no deserto, Jesus. Aqueles que entraram com a gente, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Pai. Eu quero pedir que o Senhor tome nas tuas mãos cada situação aqui, Pai. Cada situação, Senhor. Cada uma, Deus. A mais difícil, aquela que talvez pareça até um pouco mais fácil, mas cada um de nós sabe o tamanho da cruz que consegue carregar, e o Senhor não dá um fardo maior do que nós podemos suportar, Jesus. Então nós colocamos agora nas tuas mãos, e eu te agradeço, Senhor. Eu quero fazer, Pai, deste cântico agora a minha oração, Jesus. Eu quero fazer deste louvor, Senhor, a nossa oração para ti nesta noite, Pai. Que nós sabemos que o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre está conosco, Pai. Sempre está conosco, Jesus. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor. Jesus, à medida que nós vamos te louvando, Senhor, como
Senhor fez comigo. Tira o fardo pesado de cada um aqui, Senhor. Como o Senhor tirou do meu coração, da minha alma, Senhor. Como o Senhor falou para mim, aquieta a tua alma, eu estou contigo, Senhor. Fala isso com cada um, Jesus. Cada um aqui, Pai. Que cada irmão possa estar com a alma quieta, Deus, na tua presença. Que nós possamos te ouvir, Senhor. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Que sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei por ti, tudo entregarei. Por ti, Jesus, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei.
pessoa que só murmura, ela muitas vezes se torna uma pessoa covarde, porque ela não consegue fazer nada na vida. Uma pessoa